Então, antes de falar precisamente sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, eu quero chamar a atenção para o nosso testemunho ecumênico com as campanhas da fraternidade anteriores. Muitas vezes a gente pensa que o ecumenismo não dá resultados, que o movimento ecumênico não tem expressividade, e esse sentimento ele acaba sendo muito maior em tempos de fundamentalismo, de exclusivismo das identidades religiosas que nós estamos experimentando no nosso país. Então, eu preparei uma breve síntese das campanhas anteriores e também dos resultados do nosso testemunho com essas campanhas. Pode passar adiante, Flávio. Então, em primeiro lugar, talvez poucas pessoas tenham conhecimento de que a campanha da Fraternidade Ecumênica ela representa uma das experiências mais valiosas e valorosas de uma ação evangelizadora ecumênica. Ou então, como diz, como é muito utilizado hoje pelos organismos ecumênicos internacionais, como o Conselho Mundial de Igrejas e a ACT Aliança, a CFE também tem uma expressividade como uma ação diaconal ecumênica transformadora, quando a gente pensa em diaconia como serviço. As CFE são um sinal de esperança que foi almejado por pessoas que nos antecederam na caminhada. Desde os anos 80, uma campanha ecumênica e uma missão ecumênica de evangelização era sonhada. E a realização desse projeto ambicioso e aparentemente impossível se deu no ano 2000, na aurora de um novo milênio. Pode passar? Então, vamos relembrar o tema da campanha do ano 2000. Dignidade humana e paz por um novo milênio sem exclusões. O que essa campanha procurou? Qual era o objetivo? Era aprofundar a compreensão de que a missão e a evangelização devem ser orientadas para o que é essencial na fé em Jesus Cristo. Ou seja, crer em sua palavra, acolher seus mandamentos e trabalhar para a superação das desigualdades, das violências, dos exclusivismos e das identidades confessionais. Adiante, Flávio. Quais foram os resultados da CFE 2000, do ano 2000? Um dos resultados foram as Jornadas Ecumênicas de Mendes, que aconteceram ao longo das 3 primeiras campanhas da Fraternidade Ecumênica e que foram uma ação fundamental para a formação de novas lideranças, principalmente lideranças jovens ecumênicas, fortalecendo também uma articulação do movimento ecumênico com movimentos sociais, com movimentos ambientais e assim por diante. E a CFE 2020 e do ano 2000, ela também teve uma contribuição bem relevante para a campanha pelo Jubileu 2000, que falava muito sobre as dívidas externas e o impacto da dívida externa para a sociedade brasileira e latino-americana. E essa campanha do Jubileu foi promovida pela Rede Jubileu Sul, mas articulada com a CFE de 2000. Adiante. Já no ano de 2005, a campanha Solidariedade e Paz, Felizes os que promovem a paz, ela dialoga de uma certa forma com a campanha do ano que vem. E ela assumiu de que não é possível a evangelização sem um compromisso concreto de paz.
Num país como o Brasil, que é historicamente marcado pela violência, a gente precisa ter ações efetivas para que a paz seja possível. Não aquela paz idealista em que se torna um discurso, uma retórica, mas uma paz que exige mudança cultural, mudança na forma como nós nos relacionamos na sociedade. E aí que as igrejas, através dessa campanha, tiveram um papel muito importante com a campanha do desarmamento, para desarmar a sociedade brasileira, coisa que hoje está novamente colocado no debate público, porque nós sabemos que existem leis, que existem iniciativas para rearmar a sociedade. Adiante. Então, o resultado dessa CFE foi que comunidades abriram suas portas para o recolhimento de armas de fogo. Eu acho que todo mundo deve lembrar que nessa campanha do desarmamento havia também uma contribuição que o Estado dava para quem entregava as suas armas, elas recebiam em troca uma pequena e simbólica bonificação. Então, tiveram muitas igrejas, comunidades, centros paroquiais que abriram as suas portas para o recolhimento dessas armas. É claro que isso não foi uma ação sem conflitos, porque também nas nossas comunidades existem pessoas que são a favor do armamento, então nem todo mundo gostou dessa ação. No entanto, as igrejas assumiram o seu compromisso profético e do anúncio de que as pessoas batizadas, elas só têm uma opção, que é serem promotoras de paz. Adiante. E a CFE de 2010, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, conforme Mateus 6:24, chamou a atenção para a idolatria do dinheiro que foi denunciada por Jesus. Ela denunciou as teologias que pregam a prosperidade e fortalecem a ideologia neoliberal, que qualifica a pobreza como castigo de Deus ou falta de fé. Essas teologias da prosperidade, elas são denunciadas ou foram denunciadas naquela época como teologias idolátricas, porque são teologias que assumem o mercado como ídolo, que colocam o mercado e a ganância no lugar de Deus. Adiante. E o resultado dessa CFE foi o fortalecimento de redes de economia popular e solidária. Adiante. E, por fim, a CFE de 2016, Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Quero ver o direito brotar como fonte, correr a justiça qual riacho que não seca, de Amós 5:24. Denunciou o escândalo da ausência de saneamento básico em nosso país. E nós assumimos com essa campanha que tanto saneamento básico quanto o acesso à água potável de qualidade são direitos humanos fundamentais. E como direitos humanos, eles não podem ser negociáveis e muito menos privatizados, porque todas as pessoas, sejam elas ricas ou pobres, devem ter acesso ao saneamento básico de qualidade e à água potável. Nessa campanha, essa CFE foi fortalecida por duas outras iniciativas muito importantes. A primeira foi o lançamento da carta Laudato Si, do Papa Francisco, que dialogou muito com o tema da nossa campanha. E a segunda foi a reforma, os 500 anos da Reforma Protestante, comemorada em 2017, que nos lembrou que a casa comum, a natureza e as pessoas e os direitos não estão à venda.
E os resultados dessa campanha é que nós fizemos uma ação potente contra a privatização do saneamento básico, e no ano de 2018, o movimento ecumênico participou do Fórum Alternativo Mundial da Água, com a tenda interreligiosa que promoveu o debate diário sobre o compromisso das tradições de fé com o cuidado com a casa comum. E nessa campanha também nós tivemos a feliz participação, fomos privilegiados pela participação da Aliança de Batistas do Brasil, pela Visão Mundial, pelo CESEP e também pela Misérior, porque essa campanha ela foi internacional, ela foi realizada em parceria com a Alemanha. E aí agora a nossa campanha de 2021, Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Efésios 2, 14a, que serve como a nossa inspiração bíblica para essa campanha. Pode ir? E aí, quem está organizando essa campanha? Primeiro, as igrejas membros do CONIC, que já foram citadas pelo pastor Inácio, o CESEP, que foi convidado a participar, o CESEP participou da campanha anterior e foi convidado também nessa, por toda a experiência que o CESEP tem em educação popular, em formação ecumênica, e a Igreja Bethesda. E aí, pastor Inácio também já agradeceu a Igreja Bethesda, e eu reforço esse agradecimento, porque está sendo um processo rico de muita aprendizagem. Adiante. E esse é o nosso cartaz da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Provavelmente muitos e muitas de vocês já viram esse cartaz nas redes sociais, no site, etc. E vocês podem ver que esse cartaz representa uma ciranda da unidade na diversidade, uma ciranda do amor. Adiante. Então, o que a gente pode falar sobre o cartaz? Primeiro, que ele expressa a comunhão dos diversos dons e carismas das comunidades de fé. A gente pode ter diferentes confessionalidades, diferentes interpretações e compreensões da fé em Jesus Cristo, mas cada uma dessas compreensões são dons e carismas, e todos servem para fortalecer o nosso testemunho. Esses dons e carismas não são estáticos, mas eles estão em movimento. Por isso, a ciranda. A ciranda é aberta, ela tem a ideia da inclusão e da acolhida. Os mosaicos que estão no cartaz, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, eles centralizam a centralidade da palavra de Deus que nos une e indica a unidade na diversidade. E aí tem um mosaico que apresenta uma cruz vazia, que diz que Cristo está ressuscitado. E esse Cristo ressuscitado nos convida a testemunhar a paz como resposta para um mundo de muros e polarizações. A ausência da diversidade das tradições de fé, ela é um testemunho contra a ausência das testemunhas de outras tradições de fé, porque a gente vê no nosso cartaz de que ali não estão representadas outras religiões. E por que isso não acontece? Em primeiro lugar, porque nós não queremos colocar as tradições de fé, como o budismo, o judaísmo, o candomblé, a umbanda e outras, as tradições religiosas indígenas, sob o guarda-chuva de Cristo. Mas a ideia da campanha é a gente entender que a fé em Jesus Cristo nos desafia, nos coloca para o diálogo respeitoso com outras tradições de fé. Esse é o exercício que a gente precisa fazer. Adiante. Pode
passar, porque essa era a oração da CFE e a gente já fez. Então, qual é o objetivo geral da campanha? Primeiro, convidar comunidades de fé e pessoas de boa vontade a pensarem, avaliar e identificarem caminhos para superar as polarizações e violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Adiante. E aí a gente tem um conjunto aí de objetivos específicos. E cada um desses objetivos específicos pode ser transformado em ações. Então, primeiro, redescobrir a força e a beleza do diálogo como caminho de relações mais amorosas. Segundo, denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus. Nós, pessoas batizadas, precisamos dizer não sempre que o nome de Jesus é usado para discriminação, para o racismo e para legitimar a destruição da casa comum. Outro objetivo específico é que nós queremos nos comprometer com as causas que defendem a casa comum, denunciando a instrumentalização da fé em Jesus Cristo, que legitima a exploração e a destruição socioambiental. Queremos contribuir para a superação das desigualdades, para animar o engajamento em ações concretas de amor ao próximo, promover a conversão para a cultura do amor como forma de superar a cultura do ódio, fortalecer a convivência ecumênica e interreligiosa, estimular o diálogo e a convivência fraterna como experiências humanas irrenunciáveis em meio a crenças, ideologias e concepções num mundo cada vez mais plural. E, por fim, compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. Pode seguir? Agora, conhecendo um pouco da metodologia da CFE. Adiante. Primeiro, todo o texto base, quando vocês vão ter acesso a ele, toda a elaboração dele, a gente poderia dizer, é feita em torno de algumas perguntas-chave que vão nos acompanhar ao longo de toda a campanha. A primeira é a pergunta pelo significado e sentido do seguimento a Jesus. Por que, afinal de contas, a gente segue Jesus? Depois, é uma reflexão. Nós associamos o nome de Jesus mais ao amor ou à intolerância? Nossa fé em Jesus Cristo tem contribuído para posturas de acolhida e de compromisso com as pessoas vulneráveis e vulnerabilizadas, pobres e excluídas, e de comprometimento em projetos de superação das desigualdades? Afinal de contas, nós, cristãos e cristãs, estamos fazendo uma diferença no mundo contra a violência? Pode seguir, Flávio. E aí, a ideia que nós pensamos é que essa CFE seja uma espécie de caminhada, que ela seja uma trajetória de autocrítica e também de afirmação de um testemunho crítico numa sociedade que tem sido estruturada sobre a violência. Então, nós queremos redescobrir esse Cristo da paz e da ressurreição no caminho. E na nossa metodologia, nós seremos inspirados e inspiradas pelo texto dos discípulos de Emaús, que está em Lucas 24, dos versículos 13 a 35. Adiante. E aí, a primeira parte, a gente imaginou que, como os discípulos de Emaús caminharam 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús, e nessa caminhada eles foram conversando, a gente imagina que lá, de vez em quando, eles paravam sob
uma oliveira para descansar, tomar uma água, fazer um lanche. E nessas paradas, eles iam trocando impressões sobre os acontecimentos mais recentes que eles acompanharam em Jerusalém, que foi a morte violenta de Jesus Cristo. E aí, inspirados nisso, a nossa primeira parada nos faz a pergunta: e nós? Sobre o que nós estamos conversando no caminho? Pode seguir? Essa conversa não vai ser feita em qualquer momento, mas ela vai ser realizada ao longo dos 40 dias da Quaresma, que é um período que nós, pessoas batizadas, dedicamos à conversão e à autorreflexão. Então, nós queremos convidar para a prática de um Jesus que agrada a Deus, que está lá em Isaías 58, 6-8. A gente quer provocar que o nosso arrependimento contribua para assumirmos posturas de acolhimento e respeito em relação a todas as pessoas. Que ao longo dos 40 dias de Quaresma, a gente possa se perguntar se a nossa prática cristã promove a paz ou potencializa o ódio. E nós esperamos que ao longo desses 40 dias de peregrinação, de reflexão, de autocrítica, possa ser um tempo que nos ajude a testemunhar e anunciar com a nossa própria vida, com a nossa postura, que Cristo é a nossa paz, adotando comportamentos de acolhida, de diálogo, de não violência e de posturas antirracistas. E aí, dentro disso, o texto da CFE, amanhã a gente vai ver a parte do ver, então só fiz alguns apontamentos assim. Sobre o que nós temos conversado? Sobre a Covid-19 e a ausência de coletividade, de políticas públicas e de empatia, que parece que a morte das pessoas não comove. Essas pessoas são tratadas como estatísticas e não pelo fato delas serem importantes para alguém, de terem nomes, terem tido histórias e sonhos. A gente também aborda os fundamentalismos presentes na pandemia, a negação da ciência, a falsa oposição entre economia e vida e os discursos negacionistas. Nós afirmamos que novas cruzes não são respostas para a paz e que a violência nunca será saída, nem mesmo o racismo e a violência religiosa. A segunda parada é o julgar, em que a gente vai conversar sobre o texto bíblico, a gente vai se perguntar quais são as luzes que a carta de Efésios joga para essa realidade polarizada. Então, é um texto, é uma carta enviada por quem escreveu o texto de Efésios, carta para pessoas de boa vontade num mundo cheio de barreiras e divisões. E aí, então, assim como Jesus se aproximou dos caminhantes de Emaús, andou com eles e eles só reconheceram Jesus na partilha do pão, nós esperamos que ao final desses 40 dias de Quaresma, nós também possamos abrir os nossos olhos e reconhecer que Cristo é a nossa paz. Pode ir? E aí tem algumas questões que são muito importantes, que também a gente vai ter um momento de aprofundamento ao longo da semana, que é a contradição entre aquela pax romana, que é uma paz de cemitério, que reprime todo e qualquer tipo de mobilização popular, e a paz
que vem de Cristo. Existe uma diferença entre essas duas paz. Aí vamos ver como é que a comunidade de Efésios tratava a intolerância que havia dos judeus em relação aos gentios. Vamos lembrar que a comunidade primitiva, elas eram uma religião proibida. Então, se a fé em Jesus Cristo, em determinado tempo, era reprimida, nós precisamos aprender com essa lição e não discriminar e não sermos intolerantes com outras tradições de fé. A diversidade das nossas confissões, elas sempre vão nos conduzir à unidade, preservando as nossas identidades, mas não fazendo delas muros intransponíveis fechados para o diálogo. Vamos falar que nós estamos enraizadas no amor misericordioso de Deus que está revelado em Jesus Cristo, que o Evangelho é a força de Deus que derruba muros, e a paz em Cristo é a criação e a provocação para que nós formemos e motivemos e participemos de uma nova humanidade. E outra questão que a gente faz é o muro da divisão versus mesa da comunhão. Jesus não anunciou muros de divisão, mas Jesus o tempo todo nos evangelhos nos avisa, dá exemplos concretos, que o que faz parte do projeto do reino são as mesas da comunhão, em que todas as pessoas tenham acesso à partilha do pão. Por fim, a terceira parada é uma diaconia ecumênica transformadora que vai apresentar boas práticas de testemunho cristão. Algumas práticas desse testemunho estão relatadas no texto base, mas outras nós convidamos igrejas e organismos ecumênicos para escrever para a gente, e essas a gente vai disponibilizar no site do CONIC e também do site da campanha. E nós iremos motivar para que as pessoas, os grupos, as comunidades compartilhem conosco boas práticas de testemunho, de amorosidade e de acolhida. E, por fim, a quarta parada é o celebrar, que é uma celebração ecumênica que estará no texto base, que todo mundo vai poder fazer, experimentar, enfim, e se encontrar em ecumenicidade amorosa. E o nosso gesto concreto para essa campanha? Nós queremos motivar que, ao longo da campanha, a gente consiga criar nos municípios, nas regiões, nos estados, nas vilas, nas linhas, ou enfim, em todos os territórios, redes ecumênicas e interreligiosas locais em favor de uma cultura de não violência e de serviço. Então, como campanha ecumênica, a gente está dando um exemplo que é a gente poder assumir o tema das masculinidades tóxicas que tem impactado sobre a vida das mulheres. A lei da Maria da Penha prevê que os homens agressores possam ser tratados para eles reconhecerem que a masculinidade não significa ser violento, mas que a masculinidade ela também pode ser amorosa e acolhedora e de escuta e de diálogo. No entanto, a gente sabe que em algumas regiões do país existem assuntos mais urgentes. Então, a gente não quer fechar, mas que essas redes também possam se formar e identificar. Nós queremos atuar em torno dessa causa. A gente apresenta uma sugestão, mas não é uma sugestão fechada.
E aí o que a gente vai querer motivar é que a gente possa fazer intercâmbio entre essas várias experiências, para que uma região possa aprender com a outra. Adiante. E a coleta ecumênica da solidariedade, que acontece no Domingo de Ramos, que o ano que vem vai ser no dia 28 de março. Mas a gente sabe que o Domingo de Ramos é uma data em que todas as igrejas têm as suas coletas destinadas para as causas específicas. Então, a nossa motivação é que as igrejas que estão participando da campanha, que não poderão realizar a coleta da solidariedade no Domingo de Ramos, identifiquem uma outra data para a realização dessa coleta. A coleta ela é sempre destinada ao apoio a pequenos projetos voltados, não única e exclusivamente, não de uma forma excludente, mas voltados para o tema da campanha. E aí é muito importante que as igrejas, ao fazerem os seus depósitos, as paróquias, as comunidades, possam identificar, para que a gente também perceba que esses frutos que vão apoiar a campanha vêm das mais variadas comunidades, igrejas, expressões de fé espalhadas pelo nosso país. Adiante. E aí, quais são os materiais da CFE? Nós teremos o texto base, que provavelmente, eu não sei se já está pronto, o Padre Patrick, quer dizer, ele está pronto, mas eu não sei como está nas edições CNBB, talvez tenha ficado pronto na sexta passada, o Padre Patrick vai poder nos informar melhor sobre isso. Então, nós temos o texto base, que é uma reflexão mais completa sobre isso que eu apresentei aqui. Esse texto base, como todos e todas já sabem, amanhã o texto base vai sair para a gráfica, diz o Padre Patrick. Esse texto base, como todos e todas sabem, ele é vendido tanto em cópia física quanto também e-book. É isso, né, Padre Patrick? E aí nós teremos o manual e o texto base, ele pode... Quem quiser comprar por e-book, pode comprar no site da campanha da CFE. Aí, para isso, pode ir direto para o site da CNBB e clicar lá CF, ou vai pelo site do CONIC e clica em CNBB, no site das edições da CNBB. E o manual da CFE, que vai reunir todos os materiais preparados para os mais diferentes públicos sobre o tema da campanha. Então, materiais ecumênicos, nós temos círculos bíblicos, que foram preparados pelo CEBI, temos material para as juventudes, que foi preparado por uma comissão ecumênica de juventudes, teremos pequenos vídeos que estarão disponíveis no site do YouTube do CONIC e da Campanha da Fraternidade. Material para crianças. Esse material para crianças tem duas versões. Uma que é o material da catequese, que a gente já sabe que é bastante tradicional, bastante conhecida no âmbito da Igreja Católica, mas também vai ter um material para crianças que foi elaborado de forma ecumênica, que pode ser utilizado na escola dominical, no culto infantil, nas escolas. Esse material não vai ser impresso, ele estará disponível no site do CONIC e da CFE. E, por fim, teremos várias músicas que estarão disponíveis nas plataformas de música das edições CNBB, YouTube, Spotify e assim por diante.